pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Nino Bessa no piano, Lucas Matos na bateria e o velho Marlon no contrabaixo. Ivo trazendo sempre as melhores imagens para você, e ele ainda criou aqui, ó, essa variação de imagens circulando aí durante o nosso pod. A produção é de Carlos Petit, a idealização desse projeto, que é o Pod.com, é de Luciano Suede e Adriano Moraes, e eu, Jackson Costa, ator, me desdobrando nas infinitas funções que pode um ator para poder sobreviver nesse mundão de meu Deus. Estou aqui também dando pitacos nesse pod. É isso aí. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Gregório de Matos, que fala dessa Bahia barroca do século XVIII. Bom, hoje eu vou conversar aqui com o mestre Sidney, da capoeira, grande mestre. Ele que é da terra de Maria Bethânia, de Caetano Veloso, da terra de grande cultura, né? Grandes músicos, da terra dos canaviais, onde nasceu ali também, naquela região, a capoeira, né? A capoeira daquela região, nos canaviais. Então é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com o mestre Sidney da capoeira para falar sobre a sua vida capoeira, sobre um filme que vem por aí. Vamos lá? Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Maravilha. Eu acho que vamos formar um grupo e sair tocando por aí pela cidade, né? A banda cada dia mais afinada. E agora que nós temos um baterista... Baterista está aqui desde sempre. Nino Bessa no piano, né? Desbancando Adriano Moraes. Eu acho que Adriano está com ciúme, né? Ele foi circular pela Europa com Carlinhos Brau no projeto, aí, né, demorou de chegar, a gente botou essa figura fantástica aqui, que é Nino. Gente, é o seguinte, eu vou conversar aqui com o santamarense, Santa Amaro, que é responsável assim, por grande parte da cultura baiana, né, esse recôncavo, que tem um poder muito grande. Roberto Mendes, né, grandes figuras. Mas antes dessa conversa, eu quero que você se inscreva no canal pod.com.oficial, para que a gente possa ter cada vez mais a possibilidade de trazer pessoas como essa grande figura que a gente está trazendo aqui agora, tantos outros que nós já trouxemos e os que nós pretendemos trazer. Então, se você vai lá e se inscreve no canal pod.com.oficial, é um voto que você põe na urna, para dar a possibilidade de nós trazermos aqui pessoas que, muitas vezes, as grandes mídias não dão esse espaço, né? Com certeza, mestre Sidney já teve nas grandes mídias, mas quando chega lá é um espaço tão achatado que a gente não tem a possibilidade de falar um pouco mais da nossa história, de trazer um pouco mais de cultura e conhecimento para as pessoas. Mestre Sidney, uma honra estar aqui com você. Prazer nosso, Jackson. Eu fico muito contente, né? Porque para mim é um passo largo no sentido de dar visibilidade, né, ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Com relação à FBM, né, que é a nossa Fundação Besouro Mangangá, e que recentemente a gente produziu esse filme, né, que a gente tem como objetivo não só tirar da invisibilidade a capoeira, a cultura de Santa Amaro, mas também corrigir uma injustiça que foi feita contra esse homem, né, que lutou sozinho praticamente contra o sistema, né? Ele foi assassinado e depois foi transformado no bandido, marginal, um baderneiro, um cachaceiro, e a gente, graças a Deus, a gente vem conseguindo reverter isso. Maravilha. A gente vai falar a respeito desse filme. Claro. Eu estou curioso para saber o que é que vem por aí, a importância, né, do mestre Besouro. Sim. Mas eu quero saber primeiro de você, assim, que você fale um pouco da sua origem. Quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Falar um pouco assim da sua infância, seus pais, seus avós, seus amigos ali de infância, para a gente compreender um pouco mais esse ser humano aqui,
mestre Sidney? Perfeitamente. Quando você fala de meus pais, de meus avós, né, eu venho de família humilde, né, Terra Nova, Santa Amaro, tal, que naquela época Terra Nova também era parte de Santa Amaro. Acho que todo mundo sabe disso, que Santa Amaro é um lugar aonde ocupou a oitava colocação na economia nacional, né, entre o Brasil colônia, o Brasil império. E enquanto São Paulo já estava numa situação bastante desvantajosa, em 28º lugar. Então Santa Amaro, por conta do ciclo da cana-de-açúcar e a quantidade de pessoas negras escravizadas, Santa Amaro tinha essa potencialidade econômica, mas também juntar uma quantidade muito grande de pessoas negras e produziu toda essa cultura que a gente já sabe, né? A capoeira, o samba, a puxada de rede e tantos outros aí. E a minha família não era distante disso, né? Minha avó, ela... uma das pessoas que me inspirou bastante nisso, ela era feirante, né? Trabalhava na feira vendendo os quitutes, vendendo peixe frito, vendendo caruru e tal. E ela me mostrava que você poderia sobreviver, né, da nossa cultura. E ela contava muito essas histórias, né, também do mestre Besouro, do samba, fazer o samba no dia de São Roque, né, de Santa Bárbara. Então... fazer o caruru e fazer o samba, isso para mim era inspiração, era uma motivação para eu me preocupar e entender essa cultura negra. E como era a lida? Seus pais, né? Olha, meu pai, ele veio de Terra Nova, ele era um pedreiro, né? Mas assim, quando acaba o ciclo da cana, né? O ciclo da cana-de-açúcar, e chega a Petrobras aqui na nossa região, ele faz o concurso da Petrobras e começa a trabalhar na Petrobras. Então ele teve um momento de dificuldade, mas depois todo mundo sabe que a Petrobras abriu, né, um novo leque de opções, um novo padrão de vida, né, para as pessoas. E a gente aí começou, eu já tive uma vida mais fácil, uma escola melhor, tal. Isso ajudou, não só eu, mas meus outros irmãos também, nós somos em 9, né? E isso ajudou bastante. Minha mãe sempre foi uma dona de casa, né? Ela nunca trabalhou. Mas a gente sempre procurou estudar, se preparar, e meu pai sempre motivou isso, né? Que a gente não fosse empregado de ninguém. E culminando também com essa coisa do Besouro e de outros personagens da nossa cidade, sempre a gente procurou ser independente, porque a gente entendia que às vezes você, em determinadas condições, você ser empregado era você continuar sendo escravo. Então a gente procurava buscar essa independência financeira, econômica e também intelectual, né? Você falou que a sua mãe não trabalhava fora formalmente, né? Porque trabalhava para dentro de casa. Para cuidar de 9, né? Justamente. Eu, que sou eu e mais 2 irmãos, eu sei o trabalho que a gente dava em casa, né? Com certeza. E aí, como é que foi assim a sua infância? Quando você fala que seu pai na Petrobras, é em Santa Amaro? Sim, em Santa Amaro ainda, Amaro. Né? Santa Amaro. Então, mestre, conta um pouquinho a sua infância ali em Santa Amaro. A minha infância foi comum, como a da maioria da gurizada mesmo, né? Jogando bola, brincando de luta, né? Que, né, pode parecer uma coisa estranha hoje, mas era normal, né? Brincar de luta, brincar de esconde-esconde, tal, brincar de gude, carrinho, essas coisas. E aí foi quando eu comecei a descobrir a capoeira, né? E eu, na minha santa inocência, eu achava que eu aprendi capoeira com 30 e poucos anos de idade, mas não foi. Eu aprendi capoeira ainda criança, porque a gente aprendia a capoeira, aprender a lutar, aprendia a soltar os golpes, o martelo, a armada, a meia-lua, o chute, aquilo já era capoeira. E eu só vim entender isso agora quando mestre, né? Eu sou mestre desde 2013, né? E eu vim percebendo que ali foi quando eu aprendi a capoeira de rua, a capoeira na rua, era o que eu já vinha praticando, né, com os meus amigos, os meus colegas, né, de infância. A capoeira, essa capoeira que as pessoas conhecem, né, com a bateria, com o berimbau, com o atabaque, com o pandeiro, com o reco-reco, com a gogô, essa capoeira formada, aquela roda, é uma outra história, né? Uma outra capoeira, uma outra proposta. Tá, então quando você fala que fazia capoeira, né, já quando criança, não era ainda com os instrumentos formais, com berimbau, era nas brincadeiras, já tinha ali uma capoeira. Já tinha ali a capoeira, e é assim que Santa Amaro, ela vive e viveu a capoeira, né? A gente, se você for parar hoje para conversar com os mestres mais antigos, né, de 60, 70 anos de idade, de 80 anos, todo mundo passou por isso. Mas essa coisa de você
discernir, identificar o que é que você fazia antes, né? E o que é que você veio aprender dentro de uma academia, de um espaço fechado, é uma coisa que muita gente não percebia, né? Só veio perceber isso a partir do momento que ele foi convivendo com esses dois momentos. E quando é que você, então, começa realmente a fazer capoeira? Começo a capoeira em academia em 1989, né, com o mestre Macaco, lá em Santo Amaro. A gente começa no Grêmio. Eu sou um dos fundadores, né, junto com o mestre Macaco, o mestre Lampião, o mestre Banegó, o mestre Fuepa. Nós somos um dos fundadores do Grupo Acarbo, né, nós chegamos até academias em diversos estados do Brasil, várias cidades da Bahia e até no exterior. Alemanha, Polônia, Portugal, França, né? No centro da França, na região central de França, Paris, Bordeaux, a gente chegou a ter mais de 200 alunos, né? E aí, obviamente que nessa época eu ainda era aluno, mas o mestre Macaco, ele era a pessoa que era o mestre do grupo, a pessoa que presidia e dirigia o grupo. Ele viajava muito para o exterior e a gente tinha assim uma notoriedade, uma visibilidade muito grande no universo da capoeira. E quando é que você vê assim a primeira vez, se você lembra, as primeiras vezes, uma roda de capoeira, né? Você ainda, sei lá, criança ou adolescente? A roda de capoeira eu já via em Santo Amaro, sei lá, 16, 17 anos de idade. Mas quando a capoeira que me prendeu, que me chamou a atenção, foi aqui em Salvador e nas rodas do 2 de fevereiro de Santo Amaro, né? A roda do 7 de setembro, do 14 de junho de Santo Amaro. Essas rodas em momentos comemorativos, né? Esses festivos, né? Foi que começou a me prender e definir também meu estilo, né? Meu estilo de capoeira, ele é muito baseado nessa capoeira em pé, né? Não é aquela capoeira estilizada, a capoeira espontânea, a capoeira que ela de forma teatral, ela representa uma luta, né? Aquela coisa do faz de conta, eu vou chutar, você vai esquivar, eu vou dar um martelo, eu vou dar uma armada, como se você realmente estivesse lutando, mas é tudo de forma teatral. Não a coisa de ter o impacto, de ter o chute para traumatizar, desmaiar, machucar o adversário. A coisa mesmo a título de teatro mesmo. Essa que você faz, né? A capoeira que eu faço é essa que eu defendo. Tá, essa capoeira é a capoeira Angola? A capoeira tradicional. A tradicional? Eu entendo que essa capoeira é a capoeira tradicional e hoje eu tenho tranquilidade de dizer que a capoeira tradicional, para mim, é uma questão de comportamento, né? Eu não tenho a intenção de lhe machucar. Eu posso até lhe dar uma queda, mas a queda que eu vou lhe dar é uma queda no sentido de brincadeira, de harmonia. Eu não tenho a intenção de quebrar seu braço, de quebrar seu nariz, de quebrar seu rosto, de quebrar sua perna, não. Isso aí não passa pela minha cabeça, pela nossa cabeça. E dessa forma que eu educo meus alunos. Vamos fazer uma capoeira com o intuito da gente alegrar o público que está nos assistindo. A capoeira ela tem que ter um público. E para mim, eu acho triste quando você faz uma roda de capoeira que só tem os capoeiristas. Porque o público ele se assusta quando você parte para a violência, para o agarrão, para o balão e o outro sai machucado. O público fica com medo daquilo ali. Então a capoeira ela tem que ser a coisa graciosa, bonita, bela. Foi essa capoeira que conquistou o mundo, né? Foi essa capoeira de Santo Amaro, de Cachoeira, de Muritiba, de Maragogipe, do Mercado Modelo, do Terreiro de Jesus, que o gringo veio para aqui, gostou e levou. Não foi a capoeira do sangue no chão. Essa daí não. Essa daí, se fosse, ninguém ia ter coragem de enfrentar. Então, a capoeira que impressionou, a capoeira que trouxe o público para perto dela, foi a capoeira do macaco, aquela capoeira que contradizia as regras da física, né? O cara faz que vai, mas não vai, ele consegue fazer um macaco, o pé dele está tocando no chão e ele traz o corpo dele de volta. Então, é isso daí que fez a capoeira chegar nos pontos que ela conseguiu chegar. A capoeira que contrariava aquilo que parecia não ser possível ser contrariado. Quando você fala tradicional, é a regional? Não. Não. Porque a regional e a capoeira de Angola... Sim. A capoeira regional ela é criada pelo mestre Bimba. E o mestre Bimba ele vem do ano de 1900. A capoeira Angola, ela surge... Pode parecer contraditório, mas é a verdade. Inclusive os próprios angoleiros falam isso. A capoeira Angola ela tem como percussor o mestre Pastinha.
Mas a capoeira Angola, ela só leva o nome de Angola depois que houve esse rótulo da capoeira regional. Então a capoeira regional passou a ter o nome, os angoleiros acharam necessário também que eles tivessem o nome. Só que a capoeira de Santo Amaro, a capoeira que nós chamamos de tradicional, que até outro dia ela é conhecida como capoeiragem, ela é anterior a tudo isso. Até pela própria data, né? O mestre Besouro, por exemplo, o mestre Cobrinha Verde, o mestre Siri de Mangue e outro, Valdemar, no caso do mestre Besouro, ele nasce em 1895, né? E ele já teve um mestre, né? Que foi o mestre Alípio. Inclusive o nosso filme retrata isso, né? O mestre Alípio, que também não era conhecido como mestre, né? É interessante que a gente tenha esses elementos. O tio Alípio, ele é considerado mestre por nós, mas ele não era considerado naquele momento como mestre. São coisas importantes, né, que hoje as pessoas não discutem, né? Por exemplo, o candomblé. Hoje você tem um pai de santo, mas o pai de santo, a figura do homem enquanto pai de santo, só vem surgir isso de 100 anos para cá. A mesma coisa é o título de mestre. Não existia um mestre da capoeira. Existia aquela pessoa que praticava capoeira, que tinha 2, 3, 4, 5 alunos e ele transmitia o conhecimento. Então, o tio Alípio, ele já vinha com essa capoeira entre o Urupi, né, que era uma região quilombola, e o bairro do Trapiche de Baixo, que é um quilombo, que está lá, o quilombo do Cambuta. Né? Então, o tio Alípio, ele transitava ali, ele já fazia a capoeira e com isso ele traz o mestre Besouro, que era o Besouro Mangangá, para dentro desse processo. E essa capoeira que você fala, a tradicional, ela tem alguma coisa que é diferente da regional e da Angola? Alguma característica diferente? Na verdade, na minha opinião, as outras duas capoeiras que puxaram, sim. puxaram as informações do jeito de fazer. Né? Se você for parar para analisar, foi em Santa Maria ver uma roda, você vai encontrar lá uma figura chamada Mestre Carcará. Mestre Carcará não conheceu Mestre Pastinha, Mestre Carcará não conheceu o Mestre Bimba, e o Mestre Carcará tem movimentos de capoeira que está na capoeira regional, está na capoeira Angola, mas ele nunca teve contato com essas pessoas. E ele vem da linha do mestre Vivi, né, que foi filho do mestre de Popó, do Maculelê, e que também não tiveram contato físico, nem aula, nada disso com o mestre, nem Pastinha, nem com o mestre Bimba. Então a tradicional ela tem característica das duas. Tem característica das duas, ou as duas é que tem característica dela. Ela é a fonte, né? Justamente. Ela é a fonte de onde surgiram essas duas, né? Com certeza. Duas linhas, né, de jogo de capoeira, né? Os dois estilos de capoeira. Você trouxe um birimbau, que maravilha. Agora, Sim. que pecado. Geralmente eu tenho um pandeiro aqui, e justo hoje eu não trouxe pandeiro. Mas eu quero que você toque um pouco do Mas seu você que birimbau. tem alguma coisa específica, você quer ouvir? O que você quiser tocar, de repente alguma coisa da origem, né? Uhum. Tá bom. Esse birimbau você que fez? Sim, é produção nossa. É um birimbau bem simples, né? A gente tem aqui uma biriba, a cabaça, né? Como diz a música, é um arame, uma cabaça e um pedaço de pau. Pedaço de pau. Então, vamos bater aqui um toque, que é um toque que estava perdido há muito tempo, né? E a gente tem ele como o Santo Amaro invertido, né? São Bento e Santo Amaro invertido. Estava perdido esse toque por aí? Estava perdido esse toque, rapaz. Eu ouvi o pessoal comentando, né? Santa Amaro invertido, São Bento invertido de Santa Amaro e tal. Eu disse, rapaz, eu tenho que saber o que é isso. Aí eu perguntava um, perguntava outro e ninguém queria me dizer o que era. Eu disse, eu vou procurar esse negócio na internet para ver se eu acho. Estava lá no YouTube. Uma gravação muito antiga, né? Para você ter ideia de como ela estava sendo desprezada e estava esquecida, que só tinha 40 visualizações, mais ou menos. E pelos meus cálculos, né, que o Mestre Gato, que a gravação é do Mestre Gato, ele tinha mais de 40 anos que foi feita essa gravação.
E ele estava lá, esquecido. E não só esse toque, mas ele tem 11 outros toques, cabula, angolinha, jogo de dentro, um monte de toques, que inclusive esses toques se assemelham a toques contemporâneos que levaram outros nomes, né? Então é uma polêmica, né? Se você for pegar os toques que a gente encontrou, né, e for fazer um comparativo com os toques atuais, vocês vão ver que muito toque sofreu pequenas mudanças e ganhou nome, mas eles já existiam e já eram praticados pelo pessoal antigo de Santo Amaro. O mestre Valdemar hoje tem um trabalho lá do mestre Lucas, né, Lucas de Santo Amaro, um trabalho de pesquisa dele que traz assim um leque de opções com relação ao jeito de você fazer o berimbau, tocar o berimbau, né? Você vai ver aqui que a gente tem um cordão amarrado aqui na ponta e de forma diferente, e já tem aqui o rami. Muita gente às vezes usa um pedaço de fita, usa um resto de cordão aproveitado para poder fazer o berimbau, e a gente já traz aqui as características tradicionais de Santo Amaro. Como é que era feito esse berimbau antigo, né? Então tem uma pessoa, um apresentador de programa, que ele outro dia disse assim: mas o berimbau é uma coisa fácil de tocar porque ele só tem uma corda, né? Mas vá tocar. Vá nessa. Vá tocar, vá montar o berimbau. Vá que é para mole, você tirar o som dele, né? Do que, inclusive, tem uma cultura africana que eu vou saber lhe dizer aqui agora, um dos países africanos, que ele fala com relação ao berimbau, que o berimbau ele é a comunicação entre o mundo dos mortos. Né? Então, se o berimbau é um instrumento que ele coloca em comunicação com o mundo dos mortos, é uma coisa que tem que ser muito, muito suave. Malemolência, né? Uma coisa. Você falou rami. Rami é o quê? É o material? Tipo um o sisal? rami, é o material. É o sisal? É o sisal encebado, né? Encerado. Sim. Quer dizer, não deve ser um barbante ali. Não. O barbante só ali em cima para prender o aço. E tem um detalhe, como ele é um instrumento muito simples, né? Eu observei que os antigos eles faziam muito isso. O lado do nó, ele bota para o lado da mão, porque ele fica escondido. Certo. E essa parte de cima ele não fica despencando o rabicho. Ele enrola todo e fica de uma coisa mais discreta, não fica aquela coisa bangandada, balançando de forma escrota, feia. Né? Tem uma estética, né, mestre? Isso, embora seja um instrumento simples, artesanal e um instrumento que acredito que você deva saber, o berimbau ele tem entre 20 mil e 30 mil anos. Ele vem da região do Egito. Né? E o berimbau tem o berimbau de boca, né? Tem o berimbau de boca, e lá na África eles usam esse instrumento como um instrumento realmente de percussão, mas não com essa finalidade que a gente tem aqui. O berimbau, lembrando que esse formato de roda que nós temos do berimbau na roda da capoeira, ele surge depois e surge na Bahia, e da Bahia que ele foi para outros lugares, e que o berimbau ele começou a ser utilizado na Bahia como instrumento para anunciar as vendas dos mercadores, né? Tipo, o cara que vendia cocada, que vendia peixe, que vendia siri, ele saía vendendo, chamando a atenção com o berimbau. Pelas ruas. E pelas ruas. E depois é que ele foi adotado na roda de capoeira. Quando eu te perguntei se esse foi você que fez, pelo seguinte, eu fiz uma oficina de capoeira com o mestre Grandão aqui. Sim, Camaçari. Fiz aula com ele um tempo, né? E ele fez uma oficina de fabricação de berimbau e eu achei uma coisa muito bonita. Ele levou várias biribas com casca ainda. Sim. Levou pneus para a gente cortar o aço. O arame, né? E aí me chamou a atenção o seguinte: a biriba aparentemente é tudo igual, né? Aí ele dava, cada aluno, acho que tinham 30 nesse dia, cada aluno tirava a casca da biriba, leva um tempo ali tirando aquela casca, que é fácil de tirar, com a unha, né? Com a faquinha, com a mão tira. Aí depois que tirou a biriba, você já levou um tempo ali descascando a biriba, ele pediu para jogar todas as biribas no centro, juntou tudo e pediu para cada um ir buscar a sua biriba. Dificilmente a pessoa que lidou com aquela biriba ali tirando a casca
não reconhece a biriba lá. Aham. Então, eu achei isso interessante, assim, quanta coisa, nessa coisa simples que o senhor está falando aí, né? Um instrumento com uma corda só, mas quanta coisa pode se aprender, né? E quanta complexidade tem esse instrumento. O berimbau, se para você ter uma ideia, o mestre Gato Preto, Gato Góes, né, que é filho de Gato Preto, do antigo Gato Preto, ele na Europa ele consegue vender um instrumento desse por 400, 500, 600 reais. Né? Poxa, mais um pedaço de pau, um arame, uma cabaça nesse valor, talvez até mais. Porque existe toda uma técnica. Para você tirar a biriba, você não pode simplesmente chegar no mato e cortar a biriba. Tem a lua certa para você tirar. Ah, mas isso é folclore. Não é. Se você tirar na lua errada, quando você vai envergar ele racha, ele quebra. Então tem que ser na lua certa, na lua escura. Quando você pega a biriba, que ela tem uma bitola, ela tem um diâmetro maior, como é que você vai envergar? Fisicamente você não tem força para fazer esse arco. Então ele come ela, ele vai adquirir o tamanho, a bitola certa, o diâmetro certo no vidro. Às vezes o mestre Góes, Gato Góes, ele leva 1 mês, 2 meses ali raspando para poder chegar na bitola que ele acha que é adequada. Então a questão do couro, né, que aqui na ponta tem um couro. Sim. Qual o diâmetro, qual a espessura, digo melhor, a espessura desse couro, né? Qual o tamanho da verga, que aqui é uma verga, pode ser uma biriba, mas pode ser uma nesga, pode ser um bambu. O berimbau ele não é feito somente com a biriba. A biriba é uma planta da Mata Atlântica, mas você tem outros de madeira que pode também fazer o berimbau. Esse couro, qual a função desse couro? É só não rachar aquela madeira ou tem uma função também na sonoridade do berimbau? Tem a função na sonoridade, a questão também o corte, não cortar a madeira, mas ele traz um isolamento também que favorece para soar bem, né, o som do Se berimbau. botar direto na madeira, ele mesmo não rachando, mas ele não vai dar o som exato, né, que você está procurando. Mestre, eu quero que o senhor fale uma coisa também, para quem pensa que é tão simples assim, esse instrumento aparentemente simples, por exemplo, tem que saber qual é a cabaça que combina com a biriba, né? Para sair o melhor som, né? Rapaz, importantíssimo isso que você falou, porque eu vendo também, eu exporto para a Europa. Né? Eu até tenho um parceiro nosso, o Espiga, ele mora em Portugal, mas ele é francês, e ele tem uma loja virtual, acho que é a maior loja virtual do mundo, nesse segmento. E ele só compra a cabaça se ela tiver o formato totalmente redondo, cunha, totalmente redondo. Aqui a gente não olha por esse lado, a gente vai observar o som da cabaça. A cabaça casou com a verga, não vamos chamar de biriba porque, como já te falei, tem outras madeiras, né? Então a cabaça casou com a verga, é isso que interessa pra gente. Qual o som que ela está falando, né? Qual o som que ela está produzindo? Então você tem o violinha, o viola, o médio, o gunga e o berra-boi. São 5 ou 4 aí, seus? 5 timbres Violinha, diferentes. viola, médio, gunga e berra-boi. Berra-boi é o mais grave? O berra-boi é o mais grave. Essa sequência que você fez aí é do agudo para o mais grave, justamente. Né? Então, o berra-boi ele é uma cabaça bojuda, grande e tal. Então, o que interessa pra gente é qual o som que está sendo produzido. Mas o pessoal fora do Brasil já não observa isso, eles levam em consideração a estética. A estética. E não é a estética, o berimbau ele tem uma estética, mas só para deixar mais claro, por exemplo, essa cabaça é o quê? Aqui seria um gunga. Isso é um gunga. Quer dizer, se botar uma cabaça menor, viola, pode ser que não soe tão bem quanto esse soa. Justamente. Né? E a questão de determinar se ele vai ser um gunga, um berra, boi, não, um gunga, um médio ou um viola, não é o tamanho. Não é o tamanho. O som que sai dessa caixa acústica. A caixa acústica ela vai produzir um som que vai determinar o que é que você está tocando. Um médio, um viola, um berra, um gunga, entende? Sim. O berra-boi não tem discussão. O berra-boi ele é gigante. O som vai ser sempre um berro de um boi mesmo, né? Mais grave. Isso. Mas, por exemplo, você pode fazer confusão entre um viola e um médio. Sim. Um médio e um gunga. Você pode fazer confusão se você for levar em consideração o tamanho da cabaça, sim, da caixa Mas acústica. O que vai dizer mesmo é quando junta, quando une a cabaça com a verga. É na prática, né? Na prática. Qual é a função do viola?
do viola e do violinha é ripicar e dobrar. Ripicar é uma coisa, dobrar é outra coisa. Ele vai improvisar. Deixa eu dar um exemplo aí, na prática aqui, né? Já que o mestre está aqui, ripicar. Ripicar. Tá, e para que serve esse ripicar no jogo da É capoeira? o improviso. É o improviso do tocador. Sim. A capoeira... Mas ele determina alguma coisa no jogo? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu estou ripicando. Mas eu estou chamando os capoeiristas. Aqui eu estou chamando o pessoal para vir para a roda. Certo. Para vir para a roda ou para vir para o pé do berimbau, estou chamando aqui. Antes de eu entrar na questão aqui o repique, antes de eu entrar na questão do dobrar, eu preciso dizer o seguinte: dentro da academia, dentro da universidade, o berimbau também pode ser visto como um código, um transmissor de código. Sim. Eu vou bater aqui um toque. Que isso quer dizer? Esse toque aqui lembrou você alguma coisa? Cavalaria? Um galope. Cavalaria. Cavalaria. Então é um aviso de que a polícia estava chegando. Ele é um transmissor de código. Assim, vamos voltar lá para o folclore, sei lá o quê, do código da fumaça. O cara fez uma fumaça, ele vai conversar com outro que está lá no alto da serra, através daquele sinal de fumaça. O berimbau tinha a mesma Então, função. assim, a sociedade, vamos dizer assim, o branco não sabia nada disso. Não sabia nada disso. Mas o povo da capoeira estava sabendo que estava tendo um aviso que a polícia estava chegando. A polícia estava chegando. Um samba de roda. Uau. Um samba de roda. Vamos lá para um outro toque. Santa Maria, um jogo de faca e navalha. Jogo perigoso. Um jogo de faca Aí e a navalha. coisa esquentou, né? Pois é. Mas aí tá, quando chama isso aí aqui, ou quando se apresenta lá um jogo de faca que toca isso, como é que funciona? Os capoeiristas estão na roda. Sim. Eu aqui chamei. Os capoeiristas ficam atentos. Ele já sabe que é um jogo de faca e navalha. Então eles vão se preparar. E a pessoa que não estiver em condições de fazer aquele jogo, ele não vai entrar na roda. Porque ele sabe que ele não atingiu o estágio ainda de fazer aquele jogo. Eu vou bater aqui. Iuna. Essa Iuna é a Iuna da capoeira regional. Eu não sou especialista em capoeira regional. Então a gente sabe o básico da capoeira regional. Mestre Bimba e os tocadores de berimbau da capoeira regional, eles têm uma forma mais aprimorada de bater. Inclusive, a maneira como eles colocam o arame é mais frouxo, eles chamam de afinação baixa, e eles usam o berimbau médio. É um berimbau médio e 2 pandeiros. Mas eles, é a especialidade deles, não é o meu caso. Eu vou bater aqui, eu chamei o tocador de berimbau, ou chamei os jogadores e vou bater aqui um toque. Dentro. Aí ele já sabe que nesse toque pode ter o balão, pode ter o chute, o golpe traumatizante, pode ter a rasteira, a cabeçada. Então é um jogo mais duro. Se eu bato um São Bento pequeno, é um jogo mais solto. Mais maneiro, né? Mais calmaria, né?
Como é que junta agora aí um Perfeito, recado perfeito. do toque com o canto? Tá lá jogando 2 capoeiristas e de repente meu aluno tomou uma queda. Sim. O seu aluno, Sim. que é de um outro grupo, derrubou meu aluno. Ele. Eu vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Foi a manteiga, não é minha, é da filha de Ioiô. Ou seja, eu já estou aqui dando um sotaque. Na capoeira, o sotaque é diferente da língua portuguesa, né, direta. O sotaque, o que é o sotaque? Eu estou dizendo de forma indireta que alguma coisa aconteceu. E aí vem, dentro do jogo, meu aluno vai e quer reagir. Olha, quebra-jereba. Quebra-jereba. Quebra-jereba, quebra, olha, quebra-jereba. Quebra, olha, quebra-jereba. Quebra, se quebra tudo hoje. Quebra, amanhã nada quebra. Quebra, olha, quebra-jereba. Ou seja, eu estou dizendo a ele que é para endurecer o jogo. Quebra-jereba. Então, quando ele começar a ouvir minha música, Ele parte para cima, ele né? vai partir para cima. É o mestre que está mandando, né? Pois é, quem Tem está com o autorização. berimbau, o gunga, é que coordena as ações do jogo. Então ele ali, o dono da roda, ou a pessoa que está com o berimbau, ou a pessoa que se sentiu prejudicado, né, na relação entre jogo, você pode se manifestar com a música. E a música, eu sempre digo o seguinte, a cultura é o diálogo entre a ancestralidade e o contemporâneo. Não tinha o papel, não tinha caneta pra gente, né, enquanto negro, não tinha máquina fotográfica, não tinha o celular, não tinha o filme, não tinha nada. Como foi que essa comunicação veio de lá para cá? Através da oralidade. Da oralidade. Passado de pai para filho, de mestre para discípulo, né? Justamente. Que maravilha. Agora o senhor falou assim do quem está cantando, né? Aí, como é que funciona essa hierarquia ali na roda? Quem é que dá esse comando? É quem está tocando, e quem está tocando é o mestre? Como é que fica assim essa hierarquia? Bom, No na jogo. capoeira tradicional que nós fazemos, a gente adota alguns comportamentos. Tipo, vai abrir um evento, vai abrir uma roda. Quem tem que abrir a roda é os donos da casa. O mestre mais velho, ele é que fica no comando, e o comando é quem está com o gunga na mão. Né? O mestre mais velho está com mestre o mais gunga velho. na mão. Se por um acaso, né, no meu caso, na nossa academia, tiver o mestre Felipe, que tem 95 anos de idade, ele chegou lá, eu abro a roda, imediatamente após abrir a roda, eu passo o berimbau para ele, né? Mas em alguns casos, e pode acontecer até comigo também, por uma questão de cortesia, eu posso dar o berimbau para ele abrir a roda. Mas existem alguns preceitos, alguns segredos da capoeira que as pessoas preferem não fazer isso, né? Quem abre a roda é o dono da casa, mesmo que ele só faça uma cantoria, né? O primeiro processo ele passa para o mestre que vem, que está lá visitando. Por exemplo, como é o processo de abertura da roda? Primeiro você tem um iê longo. Iê! Abriu a roda. Sem berimbau. Sem o berimbau. Só a voz. E aí você vai... É quase um você pode aboio, né? ser- É quase um aboio, né? Chamando... Você pode fazer uma capela sem o instrumento, mas você pode dar o iê longo, e depois que você deu o iê longo, entra os instrumentos. E aí você vai cantar uma música. A música pode ser uma saga, pode ser uma saudação, e ela pode ser uma música muito tradicional daqui de Salvador, né? Que é assim: Igreja do Bonfim, Igreja do Bonfim, e Mercado Modelo, Ladeira do Pelourinho, oiaiai, a Baixada do Sapateiro, Igreja de São Francisco, Igreja de São Francisco, e a Praça da Sé, onde ficam as baianas, oiaiá, vendendo acarajé. Por falar em Itapuã, eu lembrei do Abaeté, Camará, e viva meu Deus, e viva meu Deus, Camará. Então é uma música inocente, ela não traz nenhuma
proposta, nenhuma provocação, não traz nada, ela simplesmente é uma abertura. Mas é bonito, né? Vai trazendo a história do lugar com a rima, né? Vai Justamente. brincando com a rima. E vai brincando com a rima. Eu estou aqui em Salvador, eu vim lhe fazer uma visita, eu quero ser cortês, eu quero ser elegante, eu quero chegar aqui e ser bem aceito. Né? Tem uma outra música que eu gosto muito também de cantar, né? Que é homenagem a uma mulher. Era um capoeira que agora eu vou contar. Quando chegava na roda, todos paravam para olhar. Sua voz fazia vibrar, seu canto chamava atenção, cantando tão alto e forte, falava de libertação. Era um capoeira tão valente e respeitado, mas um dia ele foi derrotado, por um sorriso de mulher. Quando uma moça bonita, oiaiá, fez o capoeira chorar. Cruz credo, Ave Maria, eu cantava e ela sorria. Cruz credo, Ave Maria, eu cantava nos braços de Maria. Então a música também é inocente, né? É só para você fazer o processo. Quando você vai encerrar a roda, você dá um iê curto. Iê! Todo mundo já sabe que acabou. É um ponto final ali da história. E às vezes as pessoas estão confundindo isso, o iê longo e o iê curto. Então, cada um processo, cada um momento tem a sua ação. Você me lembrou aí que eu abri aqui, né, em sua homenagem, por conta de ser de Santa Mara, capoeira, com o Triste Bahia, de Gregório de Matos, que Caetano canta na música Triste Bahia, que ele faz no Iê, galo cantor, Iê, galo cantor, camará. Essa música é muito bonita, né? Eu conheci essa música de Caetano através de Mário Guzmão, que é cachoeirano, que é o meu mestre no teatro, e que ele fez um espetáculo com a gente lá em Itabuna, Betão, Alba, Marco Wilson, uma turma de lá. É África Presente, onde ele canta essa música todinha, que traz uma história muito bonita aí, né? E é importante isso, essa informação que você traz, porque a capoeira não é cantar por cantar, cada música no seu momento. Cheguei para alegrar a capoeira. Cheguei para alegrar a capoeira. É uma música de abertura. Adeus, boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem. É uma música de encerramento. No Triste Bahia tem Eu Já Vivo Tão Cansado, né? Que é também da capoeira, né? Sim, aquela música toda traz a capoeira, né? Importante esse lance que você levantou agora, porque é o seguinte: na capoeira tradicional não existe esse padrão só música de capoeira. O que a gente não pode pegar, com todo respeito, é a música do axé e botar dentro da capoeira como se fosse uma coisa natural. A gente tem a música do samba dentro da capoeira, de uma forma bem natural, não é nada demais pra gente. Eu não sou daqui, marinheiro Verdade. Só, eu não tenho amor, e por aí vai. Eu sou da Bahia. Tá entendendo? Quer dizer, a música da capoeira, ela se misturou com a música do samba. Isso pra gente era muito comum, né? E muitas músicas também do candomblé, elas foram levadas, tanto para o maculelê como para a capoeira também. Qual é o toque que o senhor mais gosta de tocar? Tem um assim específico que o senhor gosta mais? O São Bento Grande. Como é o São Bento Grande? Que muita gente chama de São Bento Grande de Angola. Mas aí eu comecei a questionar o seguinte: se ele é São Bento Grande de Angola, então qual era o toque de Santa Amaro? Então São Bento Grande, na verdade, ele foi adotado pelos angoleiros, mas ele é o São Bento Grande, simplesmente São Bento Grande. Nosso irmão está ali com a guitarra, eu já vi muita gente bater com a guitarra. Toque, né? É um baixo. E vai também. embora. Né? Um baixo. Na verdade é um baixo. Mas o baixista bom, ele faz também uma capoeira ali, olha lá. Ó. Continue aí, não pare não. Vai lá, menino, vambora. Vou entrar, Chega pra lá, crioulo. Esse negro quer me matar. Ele usa revólver na cinta, navalha pode amolar. Quando não era tesoura, era faca no pescoço pra matar. O jogo rolava no chão, birimbau começou
negro quer me matar. Ele usa revólver na cinta, navalha pode amolar. Quando não era tesoura, era faca no pescoço pra matar. O jogo rolava no chão, birimbau começou a tocar. E lá lá e lá lá e lá e lá lá e lá. Uau, show de bola. Bonito demais, né? Não, o contrabaixo ali virou um birimbau, né? É isso aí. Que maravilha. A questão da capoeira, eu sempre me digo o seguinte, tem um negócio meio louco que eu fazia antigamente. O capoeirista, ele é um artista de rua, ele é criativo. Às vezes eu não precisava eu fazer o seguinte, eu pegava, botava o dinheiro na conta e botava o cartão no bolso. E ia me virar com a minha arte. Eu vou para São Paulo, eu vou ter que comer, arrumar o dinheiro do hotel e transporte a partir da minha arte, para ver se aquilo realmente era possível de ser concretizado, e eu conseguia. Então eu sou um artista de rua, o capoeirista ele é um artista de rua, ele consegue sobreviver. Eu já fui para a Europa com 400 dólares no bolso e voltei com 30 mil reais. Então eu sou um artista de rua, eu consigo viver do meu saber. Maravilha, mestre. Vou pedir para você pegar um papelzinho desse, porque tem alguma surpresa aí. É mesmo? Ou uma pergunta, ou um trava-língua. Um suspensezinho aí, né? Vamos ver o que é que você... se pudesse escolher viver 50 anos rico ou 100 anos pobre, o que você escolheria? Vixe, Maria. Eu perguntei a Margarete Menezes aqui essa mesma pergunta. Ela ficou pensando o tempo. Mas eu tenho uma resposta. Essa resposta é... Jackson, não sei se você sabe, acho que não sabe, devido hoje o capacete. Viagem de moto. Eu já corri 15 dias na estrada sozinho, de madrugada, viajando pelo sul do país, pelo norte do país. Assim, eu gosto muito de estrada, de asfalto, de viajar. E aí, nas minhas reflexões, eu botei na minha cabeça o seguinte, que tudo que eu ganhar, não tudo, mas uma parte do que eu ganhar eu divido. Então, se eu pudesse ter muita grana, eu ia ajudar quem precisa ser ajudado. Investir em projetos sociais, projetos culturais, na educação, porque eu percebo que, às vezes, as classes menos favorecidas, elas não avançam pela falta de cultura, de conhecimento. Assim, não sei se é possível falar isso que eu vou falar agora, que eu pensei aqui, mas se você tem o candidato do rico, você também tem o candidato do pobre. Mas o candidato do rico, ele só elege porque o pobre votou nele. Então isso é o quê? Falta de consciência política. O candidato eleito não seria nada se não fosse o pobre. Justamente. Então, já que você trouxe essa questão, gostei da sua resposta. Gostei porque, assim, geralmente a pessoa, quando pensa em ser rico, pensa só no dinheiro para ele, né? E às vezes eu penso assim também, mestre. Gostei mesmo, assim, quantas pessoas que a gente pode, não só da família, né? Não só os mais próximos da família, os amigos, que se a gente tiver uma condição de dar um suporte para um projeto, às vezes, que a pessoa tenha, ou até para sobreviver, né? O básico. Então, gostei dessa reflexão. Então, já te coloco aqui assim, digamos que você hoje é o prefeito da cidade de Salvador. O que é que você pode fazer? Né, o que é que falta nessa cidade, como diz o poema lá de Gregório de Matos, pela sua visão, para melhorar a condição de vida das pessoas? A gente tem educação, enfim. O que é que você pode fazer assim? O que é que você pensa? Você é prefeito de Salvador agora. Lembrando que eu não sou morador de Salvador, sou morador de Santa Amaro. Mas você conhece Salvador. Conheço. Então, pode ser Santa Amaro? Você prefere Santa Amaro? Pronto, pode então ser. Você agora é prefeito de Santa Amaro. Vamos investir na educação, né? A educação, ela abre os horizontes, né? A visão das pessoas. Por exemplo, não tem como você pensar no progresso, né? Se você não tiver o estudo, né? E o estudo, ele é aguçado, ele é provocado pela curiosidade. O que fez a humanidade avançar foi a sua curiosidade. E a base da curiosidade, o seu crescimento, o seu desenvolvimento,
está no estudo, né? Não é você aprender a questões empíricas, coisas que você não tenha como provar. E só no estudo você vai ter condições de comprovar o seu pensamento, né, a sua ideia. E a questão da cultura trazer como ocupação, né? Você traz a cultura como meio de você ocupar a mente do jovem, ocupar a mente do adulto também, né? Porque você, em alguns países que tem um investimento menor na relação cultural, você tem um nível muito alto de suicídio, né? De depressão. Então, eu acho que é o casamento perfeito, a educação e a cultura. E a cultura, perfeito. E assim, quem é Dona Canô para você? Dona Canô, a mãe, né, de Caetano e de Maria Bethânia, ela foi uma pessoa que ajudou muito nossa cidade, né? Ela teve uma ligação muito forte com os políticos de direita e de esquerda, ela não tinha essa discriminação, e com isso ela conseguiu promover, valorizar o nome de Santo Amaro, né? E Santo Amaro precisava disso e precisa disso. Santo Amaro não é só também a terra de Caetano Veloso, de Maria Bethânia, de Dona Canô, mas é a terra também de Emanuel Araújo, que antes dele falecer, alguns dias atrás, ele me recebeu muito bem lá no Museu Afro-Brasil. É a terra de Zilda Paim, Maria Muti, Assis Valente, Teodoro Sampaio, né? Manuel Faustino, que a gente não pode esquecer, na Conjuração Baiana, né? A gente não pode esquecer de nada disso, né? E tantas outras Jorge Portugal, Roberto Mendes, você falou, né? Chegou falando dele aqui comigo, né? São as pessoas que ainda estão. Jorge Portugal não mais, mas Roberto Mendes sim, né? É um cara que, inclusive, ele faz muitos bons comentários sobre os trabalhos que nós estamos desenvolvendo na cidade, e tantos outros aí, né? Mas legal você falar assim de Dona Canô. Eu vejo também assim, é uma espécie de ministra da cultura, ela foi, daquela região ali, sim, né? Sim. E bonito essa coisa que você falou, assim, que é um exemplo que a gente pode ter de dialogar com políticos que estão no poder, porque foram colocados ali para o povo, independente do partido, né? Uhum. Estão lá colocados pelo povo para fazer um trabalho para o povo, e isso ela sabia dialogar muito bem, né? Porque ele está no poder, ele tem uma obrigação. A obrigação dele tem que dar uma resposta, né? Exatamente. Ele não está lá para ter lucro pessoal, ele está lá para atender às reivindicações e às necessidades da população. Exatamente, mestre. Eu gostei dessa. É obrigação, né? É a obrigação dele. É funcionário nosso. Ele é funcionário. E a maioria age o contrário, né? Justamente. Aí, às vezes, a gente tem uma coisa na nossa cidade que a gente quer que continue daquele jeito, e muitas vezes tem alguns políticos que vão de encontro ao gosto do povo. Ou seja, ele é o nosso funcionário, vai de encontro ao gosto do patrão, tá, né? Isso. Uma inversão, né? A gente tem que olhar com relação a essa posição. O servidor público, a palavra já define muito bem. Perfeito. Servidor público. Perfeito. Ele não está ali para o privilégio dele, ele está ali para servir a população. Perfeito, perfeito. Então, eu vou te dar o direito, por essa palavra, de escolher mais uma sorte aqui. Vai que seja um cheque para você bancar o seu filme para rodar o mundo. Quem sabe? Já pensou? Que maravilha! Mas não é, olha só, não é. É um trava-língua. Casa suja, chão sujo. Quero ver se tu é capaz. Quem canta capoeira, tira de letra. É para você repetir algumas vezes. Casa suja, chão sujo. E vai repetindo para ver se tu acerta ou se tropeça. Casa suja, chão. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Acelere. Casa suja, chão. Não é são, Não é. Mas tirou de letra. Tirou de letra. Na capoeira já exercita aí, né? Tire mais um aí, uma sorte. E que vem um cheque, né? Que vem um cheque. 5 milhões para ver se... 5 milhões já dá para colocar o filme, né, nas telas do cinema aí, né? Com certeza. Vamos ver se é o cheque. Quem lhe ajudou na sua trajetória? Rapaz... Não é o cheque, mas é alguém que tem algum valor na sua vida. O engraçado, né? É que eu estava pensando justamente nisso aí, quando... tem um lance, uma aluna minha, lá de uma universidade que tem sede lá em Santo Amaro também, ela disse, poxa, mas a gente está tomando um curso aqui de pós-graduação em gestão popular, né? Gestão popular. E o mestre Sidney fez um filme, né? E ele deveria estar aqui
para dar uma contribuição para a gente, mas infelizmente as universidades ainda não entenderam, né, a importância desse trabalho que nós estamos fazendo. De forma nenhuma estou querendo aqui me vangloriar. Mas assim, Jackson, eu tomei R$19.500 emprestado na mão de um amigo, né? Não sei se eu posso falar o nome dele. Pode, e deve, né? Trigueiros, né? Ele é um cientista nuclear, morou muitos anos na Europa. O cara tem mais de 80 artigos escritos, né? Era uma pessoa pobre, um adotado, e foi para a Europa estudar e tal. Ele é geólogo e também físico nuclear, uma sumidade, é professor na USP e na Unicamp, e aposentado agora. Ele me emprestou essa grana. Eu, em 100 dias, com esse dinheiro que ele me emprestou, 19 mil, 18 mil, mais ou menos isso aí, eu consegui fazer mais de R$100 mil. Voltei, paguei a ele, consegui promover, realizar o filme. A gente fez o filme num projeto de 10 a 15 anos de pesquisa. Nós fizemos o planejamento de 1 ano e executamos, filmamos em 1 mês. Um mês de junho, mês 6, mês de chuva, e a gente conseguiu filmar, gravar o filme todo em 1 mês, porque a gente não tinha grana para fazer por mais do que isso. Nem grana para gastar mais, nem porque a gente também não tinha grana que correspondesse para poder pagar as despesas que envolvem o filme. Vocês são da área do cinema, sabem que a gente fez aí um milagre. Porque no total eu consegui fechar todo o pacote com R$150 mil, a partir de 18.500 ou 19.500. Meu amigo, filme de baixo orçamento, geralmente é assim, 1 milhão, 1 milhão e pouco. Acho que até milhões é considerado filme de baixo orçamento. Quer dizer, vocês fizeram um filme com... Que denominação a gente pode dar? Isso é um milagre mesmo, né? Olha, vão de contar uma história que precisa ser contada, né? Tem um cinema que ele, em conversa com o Roberto Mendes, eu prefiro não falar o nome, que ele disse: Sidney, fulano de tal me ligou e disse que você não fez um filme, nem fez um documentário, você fez um inventário. Quando dizer que nós fizemos um inventário é porque a gente não deixa margem para nem discussão, nem dúvida, nem questionamento, nada. A gente cercou tudo a partir de documentos, pesquisas, né, depoimentos de pessoas confiáveis. Então, o nosso filme ele tem credibilidade. O diretor da Unicamp disse isso para a gente: Sidney, o filme de vocês só está na Unicamp porque vocês têm credibilidade. Então nós não fizemos uma brincadeira, a gente fez um trabalho com a responsabilidade de contar a história de uma figura que nós consideramos um herói. Besouro Mangangá. O nome do filme é esse? A verdadeira história verdadeira história. Isso balançou as estruturas. Só porque ficou na frente a verdadeira história. Porque são contadas histórias, né? Outras versões, e aí vem essa com mais fundamento, né? Justamente. Indo lá na fonte. E aí, fala um pouco do filme. Como é então? Você falou que filmou em 1 mês. No mês de chuva, né? Para quem não sabe, né? Chuva nem sempre é um bom aliado para cinema, porque tem dias combinados com equipe grande para poder acontecer naquele dia. E às vezes um dia de chuva num set de filmagem, né? Num roteiro de um filme, pode ser um prejuízo grande, pode atrasar muita coisa, e você 1 mês de chuva. A gente tinha dificuldade porque o equipamento é molhar, obviamente, as máquinas de filmar, né? É a questão do som, e também o céu, que ele fica fechado com as nuvens, então a luminária ela fica comprometida. Além do desconforto, também a cena não era uma cena que deveria ser gravada na chuva. Então o que acontecia? Pronto, a gente aí corria com martelo, prego e tábuas. A gente fazia se você vai assistir o filme, você vai ver lá a cena do parto. Ela é um cenário que a gente construiu com martelo, prego e tábua. A cena da briga do bar de Bubu, da mesma forma, a gente construiu um bar. Em questão de 6 montou um bar com garrafas de bebida, com balcão, com tudo no improviso, assim, buscando na criatividade, como eu já falei. Nós nos consideramos artistas, né? Para produzir, para todo o roteiro, né? O roteiro, o pessoal profissional questionava o seguinte: mas vocês não sabem o que estão fazendo?
não tem um script, você não... A gente tinha... O nosso balizamento, ele era a partir daquelas informações que a gente escutou desde criança. E a gente aferia isso, né? A gente simplesmente não trazia uma informação sem ter um mínimo de comprovação. Vou aqui dar um exemplo. Alguém desenvolveu uma versão sobre por que besouro cordão de ouro. O ouro ele surge numa música que vem do sul do país, mas a gente não sabia dessa informação de besouro cordão de ouro. E alguém querendo convencer de que era besouro cordão de ouro, a informação de que besouro, numa luta contra o Barão de Cajaíba, e o Barão de Cajaíba ele tinha um cordão de ouro e ele não quis pagar a besouro um serviço que foi feito. E aí besouro teria tomado, arrancado esse cordão de ouro do Barão de Cajaíba como pagamento. Só que a gente foi atrás da informação e isso não... Porque o Barão de Cajaíba e o filho dele morreram antes de besouro ter nascido. Não tinha como ele pegar esse cordão de ouro. A gente aí descartou isso e não traz essa informação de besouro de ouro. A gente mantém besouro Mangangá, ou besouro preto, ou Emanuel Henrique Pereira, que é o nome de batismo dele. Você falava ali, amigo, antes da gente estar aqui nesse papo, o porquê do besouro, né? Sim. Você quer falar aqui, é importante falar o porquê desse... A versão, né, que nós escutamos é que os policiais... O besouro ele teve um problema sério aqui em Salvador, né? Ele foi tentar resgatar um berimbau na delegacia de São Caetano, né? E aí, besouro era praça, né? Ele serviu o exército, né? Diferente do que as pessoas, ele serviu o exército aqui em Salvador. E aí, quando ele vai lá, a delegacia tentar, ele passa na delegacia e vê o berimbau lá, preso, apreendido. E aí ele pede ao delegado a ele o berimbau porque ele considera que aquilo é um instrumento sagrado. Só que dá. Ele aí tenta forçar a barra, o delegado chama os policiais para poder prender besouro, entende que é um desacato à autoridade. Só que besouro, ele tinha infesto. Ele aí tenta tomar, mas não consegue e tal. Isso aí está no material de pesquisa. De pesquisa, na história. Aí ele volta para o quartel, né, que ele era praça, e volta com um reforço para poder tomar o berimbau. E tem essa luta. Nessa luta com os policiais, ele machuca os policiais, né? Ele quebra o nariz de um, quebra a perna de outro, tal. E aí ele passa a ser expulso do exército, porque o exército entende que ele cometeu um excesso. E ele passa a ser fugitivo da justiça, porque os policiais que foram agredidos, ele entram com ação de justiça. Então o besouro passa a ser fugitivo da justiça. Então hoje ele trabalha em Rio Fundo, amanhã ele trabalha em Terra Nova, depois ele vai para Maracangalha, tal, ele fica rodando, ele não fica no lugar só. Nessa coisa dele ficar rodando, ele é Amaro, perto da Praça dos Bancos, que era a Praça do Cruzeiro, e aí os policiais dá a voz, ele foge e tal, tem a luta antes, né? Ele aí foge, e quando ele foge, que ele já desarmou e machucou também esses policiais, os policiais para chegar na delegacia, tinha que ter um argumento, tinha que ter uma justificativa, eles dizem que besouro virou e voou. Então um argumento querido pelos policiais, que na verdade eu acredito que só foi mesmo um argumento. Mas assim, usar essa figura da natureza, né, para, sei lá, ilustrar uma maneira que ele tinha de sair, de escapar, de fugir, que as pessoas não percebiam, uma habilidade dele, na verdade, que vem da capoeira, ou que ele também traz, né, para a capoeira. O pessoal traz muito essa coisa do Priano, as mandingas, não sei se você sabe, o Priano, a fava da Índia e o patuá, né? Então, assim, o besouro ele usava o patuá, ele tinha a fava da Índia e ele, acredito, que carregava o livro de São Cipriano, que é um livro de magia, é um livro de feitiçaria. As pessoas diziam que ele virava um toco, que ele virava um inseto, que ele virava um pássaro, que ele desaparecia e tal. Eu só posso lhe dizer o seguinte: quando a gente começou a articular o filme, eu peguei um livro de São Cipriano e levei esse livro de São Cipriano lá em casa, para poder ler algumas coisas. Meu amigo, eu não fiquei um dia inteiro com o livro, porque parecendo que pairou uma nuvem em
cima da minha casa, que foi um pandemônio e devolvi à pessoa o livro de São Cipriano. Uma coisa extremamente impressionante e forte. Foi um peso. Algum poder tem. Um poder tem ali. E quem souber usar, no caso, besouro, com certeza sabia, né? Você falando me lembra, sabe o quê? Um pouco, eu sei que não é a mesma coisa, mas o que se atribuía a Curisco, né? O Curisco, o cão de Lampião, era Curisco porque ele saía sempre, ou quando ele estava guerreando, né? Ele estava se defendendo dos macacos lá, em movimento giratório, né? Então era difícil de achar ele. Sim, estou falando só de uma habilidade, às vezes, do camarada. Pessoas que andaram com um besouro como Cobrinha Verde e Nuca de Jacó, também as suas vidas muito envolvidas nessas questões místicas. O Cobrinha Verde, inclusive, dizem que ele fez parte do bando do Lampião. Pronto. E no caso de Nuca de Jacó, era assim, um cara também cheio de místicas, cheio de histórias. Pois é. E aí, pronto. Quer dizer, eu penso assim que o besouro, já tendo a habilidade, né, na capoeira, com algum estudo aí do misticismo, dava para ele um poder realmente dele ter mais, né, poder do que os que não navegam aí tanto na arte da capoeira quanto no misticismo, né? Tem uma história, essa história é minha, né? Eu até falo pouco sobre isso, mas aconteceu. Eu fui sindicalista, né, durante 17 anos. E eu era representante dos trabalhadores da indústria de papel e celulose do estado da Bahia. Me envolvia muito com trabalhadores sem terra e tal. E uma certa feita teve um conflito forte lá em Santa Amaro e eu estava envolvido. E aí a polícia me cercou, né? Isso está no cartório, se as pessoas quiserem investigar, pesquisar, está lá. E aí eu fiquei encurralado. A polícia sacou na arma e, segundo o registro, lá eles deram 32 tiros. Numa distância de menos de 15 metros. Não pegou em mim nenhum dos tiros. O lugar onde aconteceu esse episódio é o lugar que já tinha acontecido outro, né, também estranho, né, aos olhares humanos. Consegui fugir, né? Eu consegui me esconder, tomei a prefeitura, ocupei a prefeitura, fiquei lá durante mais ou menos umas 6 horas, até que na época o governador era Valdir Pires, e aí Pocon, que é um grande amigo meu, mora aqui em Salvador agora, ele mandou o governador que mandasse me soltar, e aí foi um processo, mas eu consegui sair ileso. Mas assim, baseado na minha situação, que eu não uso a fava da Índia, eu tenho até um patuá, mas eu não uso a fava da Índia, não tenho conhecimento sobre o livro de São Cipriano, mas assim, até hoje eu não entendo como é que aqueles policiais eles atiraram. E você não tinha nem lido ainda o livro de Cipriano, né? Ainda tivesse lido, né? Esse é um processo, foi uma situação, até hoje a gente não tem explicação. É um mistério aí, né? É um mistério. Quem é que está fazendo parte do filme? Teve aqui, eu falei com ele, Tonho Matéria. Tonho participou de uma roda, ele falou, né? Ele participa de uma roda de capoeira, no final ele participa de uma roda de capoeira e Tonho Matéria dá um brilho muito grande. E tá no filme? Tá, sim, tá. E ele não sabe ainda, que ele esteve aqui conversando e falou assim, eu participei de uma roda lá, não sei se eles tocaram no filme, porque tem isso também, né? Não se sabe o que é que fica realmente no filme. Eu fiz questão de ele ficar. Que maravilha, né? Tonho Matéria, ele foi muito parceiro, né? Ele poderia, pela popularidade que ele tem, a fama dele, não querer participar ou exigir alguma coisa, mas ele foi muito camarada e a gente, né, inclusive, tem um agradecimento dele. Que maravilha, e ele falou tão bem aqui do filme, né, da importância de trazer essa história. Isso. Quem mais está no filme? A gente, mestre Felipe, como eu falei, né, o mestre de 95 anos em atividade, compositor, cantor e jogador de capoeira nessa idade. Carcará, né? O ator principal é o Mata Burro, né? Que o cara tem uma capoeira acima da média. Que interpreta. Ele interpreta o besouro, né?
Anderson Grillo, que ele fez o outro filme, né, o filme Besouro. Ele mora na Bélgica e ele faz alguns papéis junto a alguns filmes da Netflix. Né? Tem muita gente de Santa Amaro. Tem uma neta do próprio Besouro, que é Carla, faz o papel da mãe de santo. Essa lógica que a gente levou, né, que naquela época não tinha o homem na figura do pai de santo. Né? Tem muita gente boa. Quem dirigiu? Todo esse papel que fez foi eu. Que maravilha. A direção, tudo isso aí foi. Tudo, a sua direção. Tudo. Mas você também atua ou só dirige? Eu estou numa cena tocando atabaque num samba, somente. Porque não tinha, na verdade, não tinha um tocador, aí eu tive que fazer uma participação. Que maravilha, eu tô doido para ver esse filme, porque assim, quanta coisa que você traz aqui, que é interessante, conversando com o Jerônimo, ele fala de uma Caetano, que a Bahia tem um jeito, né? Caetano falando assim, que a Bahia tem um jeito, assim, um jeito especial, tem um jeito que outras terras não têm, né? em outra música. Mas a Bahia sempre dá um jeito. Com certeza. Diante de uma dificuldade, né, para realizar, financeira, para realizar o seu filme, você foi dando jeito e foi fazendo. Teve uma situação, a cidade de Santa Amaro me ajudou. Eu fui procurar os órgãos oficiais, não tive ajuda, então eu tive a ideia de fazer rifa. A primeira rifa que eu fiz foi de um carro, né? Um carro de, na época, 45 mil reais. Foi uma loucura, na primeira vez não saiu, aí teve a segunda corrida, a gente, de manhã, o carro custei 5 mil, quando foi de manhã eu tinha 7.500 reais na mão. Aí eu preocupado, você vai deixar correr assim mesmo? Eu digo, vou deixar correr. Quando foi no dia, às 7 horas da noite, às 19 horas, eu tinha 52 mil reais. E aí, com a primeira arrecadação, eu consegui dar um tombo bom nas dívidas e com a culminância, com o fechamento, eu paguei o prêmio e ainda sobrou uma grana para poder amortizar na dívida. Em Santa Amaro. Em Santa Amaro. Aí eu parti, não concluí, eu paguei a segunda rifa, que foi já uma motocicleta, a mesma coisa, na primeira corrida. Não teve um ganhador, eu peguei o dinheiro do ganhador, zerei tudo, paguei uma parte da produtora, o pessoal perguntou se eu estava maluco, que eu deveria guardar o dinheiro do prêmio, mas a gente pagou lá a produtora, e aí fomos para a segunda corrida e aconteceu a mesma coisa. Quando foi de sábado, que era a corrida pela Federal, eu só tinha 5 mil e pouco para pagar, 12. E aí eu consegui fazer 25 mil reais no final do dia às 19 horas. Ou seja, assim, foi na raça mesmo, na discussão, com a ajuda das pessoas de Santa Amaro. O pessoal ajudou mesmo, comprava bilhete e tal. Assim, e Santa Amaro tem rifa toda semana. Era uma disputa, assim, cruel, né? Porque tinha muitos concorrentes, né? Esse tipo, eu era o único vendedor da nossa rifa. E os caras tinham 80 vendedores, outro tinha 100 vendedores, 50 vendedores, botavam o preço, mas o mesmo produto. Foi um negócio complicado, deu certo. Deu certo, graças a Deus. Messi, e por onde o filme já foi? Não foi lançado ainda em circuito, mas já participou de alguns festivais ou mostra? Eu já exibi o filme aqui, a Braspet, lá no Iguatemi, no Empresarial, aqui em Salvador. Eu já exibi ele no IFBA, que é parceiro nosso também, a Braspet também é parceiro nosso. No IFBA lá em Santa Amaro, no Teodoro Sampaio, que é um colégio também lá em Santa Amaro. Já exibi na Casa Tia Ciata, no Rio de Janeiro. Já exibi lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Já exibi no Museu Afro Brasil, que é um dos maiores museus da América, se não for o maior da América Latina nesse segmento. Já exibi também na Unicamp, na Universidade de Campinas, que eu considero a maior universidade da América Latina. E a gente tem propostas na Universidade de Coimbra, em Portugal, agora em maio. E tem várias propostas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também nos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos está sendo só uma questão administrativa, mas o convite já foi feito, a parceria já foi feita, inclusive a gente já fez a transcrição para fazer a legenda para o inglês, né? As pessoas que estão nos apoiando lá fora, eles não querem que a gente faça a dublagem, quer que faça somente a transcrição para fazer a legenda. Isso já está bastante adiantado, na verdade falta a grana para concluir a legenda, né? Que é são mais de 30, 40 horas de legenda, vai dar mais ou menos uns 30, 40, 50 mil reais para botar no inglês dos Estados Unidos.
Já tem uma trajetória gigante, maravilhosa aí o filme. Eu parei esses dias de viajar por conta do evento que a gente vai fazer lá em Santa Amaro. Mas se eu deixasse aberta, estava viajando até agora. Qual é o evento de Santa Amaro? O evento é sobre um evento de capoeira, né? Que eu tenho um grupo de capoeira, o Tradição Quilombola. Ele já traz esse nome mesmo porque a gente bate nessa questão do quilombo, bate nessa questão da tradição. Então eu preciso estar dando manutenção ao grupo de capoeira, porque é a partir da capoeira que todo esse projeto ele surge e ele se fortalece. A questão da FBM, que é a nossa marca, né, a Fundação Besouro Magangá, não é somente para esse filme. A nossa ideia é fazer outros filmes, trazer essa questão da educação, até doma de cavalo a gente quer fazer, porque a gente quer trazer para dentro do nosso projeto maneiras que a gente possa produzir trabalho, emprego e renda para esse jovem, né? Jovem que contribuiu com a gente, o jovem que está ajudando para a gente. Inclusive eu fiz uma peça ao pessoal de Santa Amaro que trabalhou no filme de forma amadora, né, que eu vou tirar 1 mês ou 2 meses, sei lá o que for necessário, para eu pegar toda a arrecadação desse período e vou distribuir de igual com todo mundo que participou, sem nenhum critério, né? Fulano vai ganhar mais, eu vou encerrar aqui, não encerrar ali, não. Eu vou abrir 1 mês, 2, o que entrar, divide com o pessoal e acabou. Maravilha. Quais são as perspectivas na Bahia, já que o filme, né? O filme é baiano, santamarense, fala da nossa cultura, é muito importante, né? Mas contar essa história, assim como traz o título, né? A verdadeira história, né? Eu fiz contato com instituições oficiais, as universidades aqui, mas infelizmente ainda não demonstraram interesse, né? É como eu já te falei, a gente já foi no ápice da educação, que Campinas é isso, um museu com o professor e artista plástico Emanuel Araújo, mas infelizmente na Bahia a gente não teve uma sinalização no sentido de ter interesse em que o filme seja exibido aqui. O que a gente fez aqui foi ou parceria com o IFBA, Teodoro Sampaio e a Braspet, que a Braspet é particular, né? Não teve, o órgão oficial não teve ajuda. Ainda não, mas vamos torcer aí para que as pessoas percebam, né, a importância e o valor, né, que traz para a nossa cultura, né? Com certeza. Eu acredito que mais tarde as pessoas vão entender que a nossa proposta ela tem a finalidade coletiva, né? E também de você trazer à tona o que é Santa Amaro, né? Santa Amaro não é somente a cidade do já foi ou já teve. Santa Amaro pode ainda produzir muito com relação a isso. Tem muito talento, né, desperdiçado e perdido ali que pode ser resgatado. Santa Amaro né? Assim, Mário Guzmão dizia que ele via a cultura baiana como uma coxa de retalho, né? Então, é um retalho dentro dessa coxa importante, né? Muito importante na nossa cultura, né? Muitos segmentos da cultura popular que não existem em outras localidades, Santa Amaro mantém, né? Sim, com certeza. Você tem uma figura que eu acho assim muito relevante, João do Boi, né? Eu tinha uma dificuldade com relação ao samba, né? Pô, como é que samba? Eu não tinha aquela coisa do samba. João do Boi, numa frase, ele me ensinou a sambar. Ele chegou e disse: homem no samba, homem pisa barro. E aí, a partir do momento que ele disse homem no samba, homem pisa barro, o meu samba é igual ao dele, é o pisar de barro. É o pisar de barro. E aí, no lugar que eu chego, dá certo, entendeu? Então, com uma frase, o cara resolveu um problema de décadas que eu não conseguia resolver. E nessa coisa do requebrado, remeleixo, tal, nem todo mundo tem. Mas ele encontrou a simplicidade dentro do conhecimento da fala dele, e ele disse: não, faça isso aqui que dá certo, e deu certo. Para mostrar que um cara no trabalho ali, né, pisando uma casa de reboco, como diz Luiz Gonzaga, né, naquela sala de reboco, né, chama os caboclos para pisar o chão, tá dançando forró, tá dançando samba, isso, né, justamente. Tá trabalhando e tá dançando, com né? certeza. Assim como são, né, mestre, assim, muitas dessas manifestações culturais de Santa Amaro, da Bahia, vêm a partir do trabalho, né? São cantos de trabalho também, né? É o que eles falavam, o lamento, né? O lamento. É o lamento. É para amenizar a dor, às vezes, o peso do trabalho, o caboclo está ali trabalhando e cantando, né? É daí que surge muita coisa da cultura popular, né? A cultura popular vem disso aí mesmo. É como eu falo, se não fosse a oralidade, a gente não saberia de nada disso aí, ia cair no esquecimento. E a gente precisa, Jackson, nós que somos agentes culturais, né, a gente precisa fortalecer isso,
porque senão vai transformando, desaparecendo, né? Hoje você vai ver música de capoeira e música de samba que parece que a capoeira surgiu na academia. A capoeira não surgiu na academia. Nem ela é uma luta milenar, nem ela surgiu na academia. Ela tem uma história ligada ao processo de diáspora, ao processo de escravidão. Um aluno meu, Pierre, francês, ele perguntou para mim, mas por que vocês relacionam a capoeira à escravidão? Que escravidão é essa? Ou seja, em França, em Paris, eles não sabem desse processo, isso não é discutido na escola. Aí eu disse para ele, Pierre, é estranho você falar isso, porque tem uma figura francesa que fez parte desse processo, que foi Napoleão. Napoleão é que bota a família real para correr, e é dentro desse processo. Então, como é que você não sabe que no Brasil teve a escravidão e que a capoeira ela surge como ferramenta de luta contra esse processo do sistema? Então, é importante que a gente tenha essa ligação entre a questão da capoeira, do samba, né? Porque quando você fala a luta disfarçada de dança, em alguns momentos eles ficavam alguma coisa muito próximo do que é o samba. Porque, como eu falei, o berimbau surgiu depois, mas como era que era batido aquele ritmo antes? Era o atabaque, que não era atabaque, era tambor, né? E um instrumento próximo do que é o pandeiro que nós temos hoje. Então é ali que determinava o ritmo, né? Então, está muito ligado isso. Então você vem e apaga, anula isso e diz, não, a capoeira nasceu na academia de fulano de tal. Não foi isso. Não foi isso. O processo é outro. Aí a capoeira também é uma resistência, né? Como é que sobreviveu, mestre, né, a sua capoeira, por exemplo, a sua academia, na pandemia? Eu tive um prejuízo muito grande, né? Eu perdi meus alunos, né? A gente tinha várias academias em Berlim, perdemos. Academias em São Mateus, no Espírito Santo, perdemos. Academia em Conceição da Barra e Braço do Rio, perdemos. E a gente tinha um projeto de avançar para a Polônia e Portugal. E de repente veio a pandemia, cessou tudo, culminou. Teve também agora como complemento a questão do filme, assim, pela falta de condições financeiras e também física de ir até os lugares, e causado mais pela financeira, a gente acabou perdendo os alunos. Os alunos foram migrando para outros grupos, ou então pararam de fazer capoeira, ou foram trabalhar, alguma coisa. A gente teve uma dificuldade muito grande. A gente está tentando revitalizar, a gente está tentando renascer o grupo Tradição Quilombola. Nesse momento, através desse projeto que a gente está fazendo, que é o Griots, né? Os Griots, a gente vai tentar contar histórias de Santo Amaro, contar histórias da capoeira, fabricar pandeiro, ensinar os meninos a tocar a viola, né? É importante dizer que é um projeto também financiado pelo governo do estado, mas eu ganhei esse projeto em 2019, né? Só que teve foi refeito, né, as colocações, e aí a gente acabou caindo na rede, né, porque eu fiquei no cadastro de reserva em 2019. E agora foi feita uma reavaliação, a gente aí entrou no projeto. Então o projeto nosso é de contar a história, ter professores inclusive da Unilab, fazer o pandeiro, ensinar a tocar o pandeiro, fazer o berimbau, ensinar a tocar o berimbau e tocar a viola. Maravilha. Esse é o projeto próximo agora? A gente inicia ele no dia 8 de outubro. Agora, em Santa Amaro. Maravilha, coisa boa. Mestres, conversa boa aqui. Obrigado. Gostei de saber, aprender algumas coisas mais aqui a respeito da cultura mesmo, né? Do candomblé, da capoeira. Sim. Né? Que é uma cultura que eu não sei o que seria de mim, né? Se eu não tivesse nascido na Bahia, cercado por essa cultura toda que só tem a me ensinar muita coisa, assim, como viver, como lidar com o outro, né? Porque quem não consegue perceber isso nessa cultura, né? Como é importante assim a lida, né? O olhar para o outro, né? A solidariedade, né? As correntes de amizade que se faz, né? Talvez não perceba o grande valor que tem essas culturas todas, né? Justamente. Eu tenho muito orgulho de ser santamarense, de ser baiano, de ser brasileiro, mas primeiro de ser santamarense, né? Porque a malandragem, no bom sentido, né? O jogo para a vida, né? Você saber como passar por dentro da dificuldade, né? Eu atribuo tudo isso ao fato de eu ser de Santo Amaro e eu ser baiano. E atravessar sem queixa, né? Justamente. Atravessar
batalhando, fazendo acontecer um filme que seria quase impossível. Quase impossível. Você foi lá e conseguiu fazer, e que esse filme tenha sucesso, tenha êxito. E os doutores, com todo respeito à academia, que a gente faz a parte do notório saber, mas sem querer desmerecer o saber acadêmico, os doutores dizendo que não era possível ser feito. E a gente foi lá e provou que era possível ser feito e fizemos. Maravilha. Vou pedir para a gente encerrar essa conversa com um toque de berimbau em pé ali, pode ser? Pode ser. Aí o senhor escolhe aí o toque que o senhor quer tocar. Vou levar o microfone para lá, né? Velho Marlon vai lá dar esse auxílio aí. E assim a gente encerra aqui mais um pod.com com o mestre Sidney. Meu chefe de polícia, o barulho tá formado. Tem um cara lá na praça batendo em seu soldado. Capitão saiu dizendo: tenente está desmaiado. Seu caboclo de direito, não me arrume confusão. Não pode ser um só cara, iaiá, batendo no batalhão. Diz que o cara não é gente, é difícil segurar. Ele é lá de Santa Amaro, é besouro mangangá. Você, e lá lá e, lá lá e, lá lá e, lá lá e, lá, repete. Lá lá e, lá lá e, lá lá e, lá lá e, lá, ô Lelê, lá lá e, lá, ô Lelê, ô Lelê, lá lá e, lá. Como pode um peixe vivo viver fora? Não entrei na hora certa não, né, Marlon? Mas mas deu tudo certo, maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com